todos muito bem-vindos! Que coisa boa ter a sua companhia para a gente trocar ideias, né? Através das nossas videoaulas. Que coisa boa saber que vocês curtem de montão. Então, vai um grande beijo a todos os professores de todas as igrejas que aproveitam, que usam, que utilizam nossas ideias, que usam nosso material do programa de educação cristã continuada. De coração, Deus abençoe todos vocês e muito obrigado, viu, pelo privilégio de estar aí compartilhando as ideias sobre o ensino da palavra de Deus para os pequeninos do maternal. E que bom saber que você aí na sua igreja já reservou uma salinha, já decorou, tá tudo bonito como isso aqui, preparou um lindo berçário. Ai, que bacana! Parabéns para todos vocês. Que bom cuidar dessas ovelhinhas, não é? Do rebanho do Senhor Jesus. Então é por isso que nós estamos aqui com a nossa revista maternal. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os pequeninos, desde bem pequenino mesmo, a ouvirem a palavra de Deus, a amarem Papai do Céu. Isso é bom demais. E na nossa revista deste trimestre, que fala sobre Jeremias, o mensageiro de Deus, vamos hoje compartilhar um tema, um assunto maravilhoso, porque a nossa lição de hoje vem nos mostrar que Deus mandou o profeta Jeremias visitar uma pessoa. Sabe quem? Deus mandou ele visitar um homem que faz vasinhos de barro, que a gente chama de oleiro. E algo de extraordinário aconteceu. E sabe de uma coisa? Jeremias ouviu a voz de Deus. Como assim? Vamos contar. Então é melhor a gente ir logo. Vamos lá? Título da nossa lição de hoje, a lição de número 4. Acompanhe comigo aí na nossa lâmina. Diz assim: o oleiro e o vasinho de barro. Ai, que fofo! Aonde que eu encontro? Na palavra de Deus, no livro de Jeremias, você encontra esse tesouro. Lá no capítulo 18, dos versículos 1 a 8, você vai encontrar todo o assunto da nossa história de hoje. Mas claro que na nossa revista do professor, gente, nós já facilitamos a vida de cada um de vocês. Para você, papai e mamãe, quer contar a história da palavra de Deus? Aliás, parabéns para todos que na igreja, ao apresentar o seu bebê ao Senhor, já recebem de presente a revista maternal. Isso mesmo, papai e mamãe, vocês são os professores de tempo integral que a criança tem o primeiro contato. É exatamente vocês. É por isso que nas nossas lições daqui, da nossa revista, sempre eu começo dando boas-vindas. Olá, papai e mamãe, educadores. Isso, porque o papai e a mamãe são os primeiros professores e vocês precisam contar histórias bíblicas para os seus bebês. Então sejam bem-vindos. Agora observe o nosso objetivo da nossa história de hoje. Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Deus nos ouve e responde com muito amor. Isso mesmo, tá? Você vai sempre repetindo isso e a sua criança vai entender. Legal, né? Agora, e o versículo de hoje? Qual é? Aquele que a gente chama de guardando no coração. Olha, acompanhe comigo aí. Jeremias, vá ver o homem que faz vasos de barro. Jeremias 18:2. Você sempre vai repetindo isso para a sua criança do maternal. Você diz para ela: olha, Deus disse assim, Jeremias, vá lá ver o homem que faz vasos de barro. E Jeremias foi, isso mesmo. Para isso, claro, né? Ao falar este versículo, este texto bíblico, eu tenho o quê? Que apresentar o nosso boneco, nosso bonequinho de pano fofinho, a nossa naninha, que pode ser abraçado, apertado, podem carregar à vontade.
É porque a criança ou pega assim, ou abraça, ou leva de um jeito e de outro. Não tem problema. Isso aqui é tudo muito fofinho, feito de tecidos de algodão, bordados olhinhos. Não tem perigo nenhum de machucar a sua criança. Então, tá aí que sirva de inspiração para vocês, tá bom? Vamos lá, gente, vamos produzir os nossos personagens bíblicos, tá bom? É algo que só você vai ter aí na sua igreja, na sua escola. Então, mãos à obra, gente, vamos lá! E agora, os recursos didáticos aí. Eu quero compartilhar com vocês algumas ideias também muito legais. Claro que para contar a história de hoje para os nossos bebês, eu preciso apenas desses dois personagens aqui. Jeremias e o amigo que faz vasinhos de barro que a gente chama de oleiro, tá bom? Então só esse. Agora, para a minha turminha de 2 a 3 anos, não. Aí eu preparo a mesa, eu preparo um cantinho da minha sala de aula, eu revesti o meu flanelógrafo, olha que legal, gente, com um feltro bem legal. Você pode, se você não tiver feltro estampado, você pode com tinta de tecidos, você pode pintar, tá bom? O seu feltro amarelinho. E aí dá este efeito de parede, olha que legal, tá? Ou de palha, enfim, use a sua criatividade, decore o seu flanelógrafo, tá certo? Revista, encape o seu flanelógrafo e esta aqui é uma boa ideia. Você pode aproveitar vasinhos de cerâmicas ou de plástico, como você tiver, mas nada de usar coisas de vidros que venha cair, quebrar ou ter algum perigo, tá certo? Combinado? Então, olha só, aqui alguns vasinhos, bem legal. Ah, eu quero mostrar algo para você, além dos nossos bonecos. Quero apresentar para vocês, muito prazer em conhecer o nosso boneco aqui, oleiro, gente, olha só, de avental e tudo mais. Aí, o nosso amigo Jeremias, tá certo? E olha que legal, eu encontrei no mercado, nas lojas aí há algum tempo, esta base giratória que é muito bacana. E aqui já tem um encaixe exatamente trabalhar com cerâmicas com as crianças. E aí eu coloquei a massinha de modelar. E aqui, deixa eu ver, bem aqui tem aonde liga. Olha que joia! E olha, a criançada vai prestar muita atenção na nossa base giratória. E você pode dizer, eu não tenho uma base dessa aqui. Não tem problema. Você pode fazer círculos de papelão, encapa com fita crepe, fita durex, seja lá o que for, tá bom? Plastifica e aí faz um efeito bem bacana e cada criança com uma base, massinhas de modelar. Olha essa base aqui. Sabe o que é essa base aqui? Deixa eu virar aqui, se eu segurar a massinha de modelar. É aquelas bases que a gente compra de MDF, que pode usar para base de bolos. Você pode utilizar até uma grande e faz aí um cenário de uma olaria coletiva. Todas as suas crianças vão brincar com massinhas de modelar enquanto você conta a história. Vamos lá então para a nossa história de hoje. Vamos lá? Ai, que legal! História para os bebês. Vamos lá? O oleiro e o vasinho de barro. Que legal! Jeremias 18, 1 a 8. Eu aproveito que o meu bebê está descansadinho, barriga cheia, e aí eu digo, olá, bebê. Eu apresento os dois bonecos e digo, olha, Jeremias veio conversar com a gente. Vamos dizer olá para ele? Oi, tudo bem? Olha, esse é Jeremias. Um dia, Deus disse para Jeremias ir lá na casa de uma pessoa. Sabe, bebê, não era a casa de vovó, não era a casa da titia, não era a casa do meu titio, do vovô, não. Era a casa de um homem que fazia vasinhos de barro. Uau, que legal, né, Jeremias? Sabe de uma coisa? E Jeremias foi até lá. E Jeremias viu muitos vasinhos de barro. Que legal!
E sabe o que ele observou? Que o amigo oleiro, quando ele estava trabalhando em um vasinho de barro, se aquele barro se quebrou, aquele vasinho quebrou, ele não jogou o vasinho fora, ele fez tudo de novo. Uau, você é muito paciente, parabéns, seu oleiro, que legal, né? Uau, bacana! E assim, Jeremias aprendeu muitas coisas legais com o nosso amigo oleiro. Ah, parabéns! Muito bem, Jeremias, você é nota 10. Pronto. Aí, já contou a história para os seus bebês. Bacana, né? Simples assim, porque para os bebês é pouquinho tempo que você tem de atenção. Então, aproveite enquanto eles estão atentos e conte a história leve, olhando nos olhos do bebê, conversando com ele. É assim que se conta história para os nossos bebês, as coisinhas mais fofas deste mundo, tá? Agora, a turminha de 2 a 3 anos já são espertinhos, já conseguem sentar com você. Você já preparou o seu cenário aqui da olaria? E aí sim, com massinhas de modelar que a criançada curte de montão, você diz assim, mostra todo o cenário e você fala, uau, que legal, olhem aqui, eu tenho um amigo, quem será este? Prenda bem a atenção da sua criança, tá bom? Aí você diz, um dia Deus falou com nosso amigo Jeremias e disse assim, Jeremias, vá lá na casa de um homem que faz vasinhos de barro. E sempre as pessoas chamam ele de, de oleiro, Aí Jeremias foi, sabe? A palavra de Deus diz que Jeremias obedeceu o comando de Deus e foi lá na casa do oleiro. E quando chegou lá, a Bíblia diz que Jeremias ficou olhando tudo aquilo ali. E sabe o que a Bíblia diz? Que o oleiro pegou um pedacinho de barro. Ai, você aproveita se tiver uma base como essa, não é? E você liga e pega a massinha de modelar. Olha, vamos imaginar que isso aqui seja o barro. Quem quer? A meninada toda vai querer e vai prestar atenção. E você diz, pois é, e olha o que aconteceu. Enquanto girava, aí o oleiro, bora seu oleiro, vai trabalhando aí. Aí o oleiro, gente, a Bíblia diz que ele pegava e fazia vários vasinhos. Quem pode me ajudar? Vamos fazer alguma coisa. Mas sabe o que acontecia? De repente ele estava trabalhando, pum, caiu, quebrou o vasinho. Mas ele não jogou aquilo fora. Ele era muito paciente. Ele pegava o barro novamente. Vai lá, seu oleiro, bom trabalho, viu? E aí ele começava a trabalhar novamente com aquele barro, com muita paciência. E ele fazia um lindo vasinho. Vamos ver se eu consigo fazer um vasinho. Bom, gente, é meio complicado. Mas ele conseguia fazer. Uau! Quem consegue fazer? Vamos, quem quer? Aí você oferece massinha de modelar que a criançada vai curtir de montão enquanto eles estão amassando, né? Trabalhando na massinha e você diz, foi assim mesmo que o oleiro trabalhou com muita paciência. Ele tirava as sujeirinhas do barro e ele fez um novo vaso. Ah, que coisa mais linda! Ele não jogou o vaso, o barro fora, ele refez, ele era muito paciente. Jeremias, que legal! Parabéns, viu, seu oleiro? Aí Deus começou a conversar com Jeremias
e disse: sabe, Jeremias, é assim mesmo. Eu sou como um oleiro e vocês são como barro. Se alguém fizer alguma coisa errada que deixa Papai do Céu triste, pede perdão. Eu ouvirei. Deus falou isso para Jeremias e eu refaço tudo de novo. Ai, que coisa mais linda e divertida. Parabéns, tá, seu oleiro? Tudo bem, Jeremias, você aprendeu muito hoje aqui na olaria. Que bacana! Assim como o oleiro refez o vasinho, Deus também pode refazer o nosso coração quando a gente deixa Papai do Céu triste de alguma coisa que não foi legal que nós fizemos. É só a gente pedir perdão e Deus refaz tudo de novo. Tá bom assim? Bacana, né? Que tal a gente falar com esse Deus maravilhoso? Vamos? Como é que a gente fala com Papai do Céu? Orando. Querido Deus, eu sei que o Senhor me ouve e me responde. Eu te amo. Legal, né? Pronto, gente. Acabou a história. Lógico que a meninada vai querer ainda brincar de massinha. Dê um tempo. Pode deixar eles brincarem, curtirem de montão, fazer bolinhas, fazer o que eles quiserem fazer. Deixe-os à vontade. Em boas produções, tá bom? Tá bom? Você vai se surpreender, eu tenho certeza disso. Legal, né? Já curtiu? Já orou? Aí você pode cantar com eles, ou até enquanto eles estão brincando com as massinhas, você pode colocar aquela música de 3 palavrinhas que diz: Deus lhe tem amor. Tá certo? Bacana, né? Aí sim, depois disso daí, você pode agora fazer a hora da atividade com as suas crianças. Olha que legal isso aqui, gente, olha. Isso aqui é um pequeno avental, que é legal cada um dos seus pequeninos ter um avental como esse. Olha só, fala sério, é muito fofo, não é não? Aproveita, chama as irmãs aí da sua igreja, o pessoal que tem habilidades aí em máquina de costura. Faz avental, retalhinhos de tecidos coloridos. Olha que legal. Aproveitar, dá licença, Jeremias, vou botar aqui, ó. Tá bom? Aí você distribui tinta guache ou aquarela, enfim, para os bebês. Olha que legal. Isso aqui são lápis de cera próprios para bebês. Você encontra nas livrarias por aí. Tá bom? E para a meninada, com um aventalzinho, eles irão pintar. Olha a nossa lâmina aí, gente. Pintar o vaso, né? Os bebezinhos podem pintar com giz de cera. E com a turminha de 2 a 3 anos, você aproveita que eles estão com um avental. E com tinta guache ou aquarela, você ajuda que cada um deles possam, com o dedinho, molhar o dedinho e carimbar, pintar o vaso aí do oleiro, tá bom? Legal, né? Será muito divertido e eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai ficar guardadinha no coração de cada um deles, tá certo? Vamos lá, gente, mãos à obra, que Deus abençoe, aproveitem as ideias e que o Senhor faça prosperar o teu ministério. Um grande beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Vamos lá, professor. Chegou a hora de nós juntos trabalharmos a nossa próxima lição desse trimestre, onde nós estamos trabalhando, estudando e ensinando as nossas crianças sobre o livro de Jeremias. Ensinando sobre a casa do oleiro. Uau, chegou, finalmente chegou aquela lição tão esperada, né? Onde tem a ver com o subtítulo, ou o título da nossa revista, né? Ensina sobre a casa do oleiro. Jeremias ensina sobre a casa do oleiro. E aí nós vamos ver como ficou todo o preparativo desta lição para as nossas crianças de 4 a 6 anos de idade do Jardim de Infância da Escola Bíblica Dominical. Professor, olha, eu estou super
feliz com este momento, porque eu acredito que vai ser um momento muito legal, onde você vai levar um novo conhecimento para a tua criança, porque é algo assim que não é do cotidiano da criança ter essa intimidade, esse acesso a vasos feito de barro, né? Como é que é isso? Então é uma oportunidade de você levar para a criança esse conhecimento e também, principalmente, levar o ensino, levar aquilo que Jeremias aprendeu lá na casa do oleiro, que dá uma lição maravilhosa para cada um de nós. As crianças não vão mais esquecer desta lição, porque você vai com certeza se preocupar em preparar tudo como está na tua revista, né? Se esforça, tá bom, professor? Por isso é importante você, com antecedência, buscar folhear a tua revista, tá? Volto a dizer, eu estou dizendo a cada domingo isso, e vou dizer porque a gente tem percebido que muitas pessoas, muitos professores não têm dado conta, não têm se dado conta que nós temos aqui um link com as figuras, tá? Um link onde você abre e aí você vai e manda imprimir essas figuras no tamanho que você quiser. Tá? E algumas igrejas, até como o caso de Manaus, nós temos já tomado a providência. Nós já temos feito um pacote completo com todas as figuras que estão sendo sugeridas na revista. E o que facilita, né? E aí os professores já compram, né, a parte, e aí tem sido muito legal. Aqui nós temos, ó, vou mostrar para você. Todas as figuras aqui, ó. Todas as figuras de Jeremias, todas aquelas que você ainda vai utilizar durante o trimestre. O trimestre é longo, são 3 meses, e aqui nós temos todas as figuras, tá? Mas você poderá fazer por sua conta, né? Veja e não deixe de fazer, sabe? É muito importante. Até porque nesse trimestre nós também estamos sugerindo uma figura em destaque, que é a que faz o painel, e que não é apenas uma. Nós temos trabalhado com algumas figuras de acordo com as lições do livro de Jeremias, tá? Então nós vamos agora, rapidinho, sem perca de tempo, vamos ler a primeira página da nossa lição de número 4. Vamos ler? Acompanhe conosco. Lição de número 4. Tema: Jeremias na casa do oleiro. Encontrando o tesouro. Jeremias, capítulo 18. Guardando no coração. Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Jeremias, capítulo 18, verso 6. Objetivo: mostrar que Deus pode transformar a nossa vida para que possamos ser uma bênção em suas mãos. E o vamos louvar, os corinhos sugeridos são o sabão e Jeremias e o oleiro. As orientações importantes. Para ilustrar a fantástica história de Jeremias na casa do oleiro, providencie, se possível, vários vasinhos de barro em vários tamanhos, massinha de modelar e a maquete de uma casinha, entre outras ideias que possam surgir. Aproveite todas as sugestões da sua revista, pois foram pensadas para que a criança tenha o máximo de participação e interação. Para isso, é importante tomar as providências com bastante antecedência. Um planejamento bem elaborado dará segurança e tranquilidade ao professor durante toda a aula. Das boas-vindas ao Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, professor. Tá bom? E aí você viu aqui essa dica no finalzinho, né? Que um bom planejamento do
início das boas-vindas até o amém dará ao professor tranquilidade e também segurança e certeza que a sua aula vai ser um sucesso, tá bom? Às vezes nós pensamos que o planejamento é só ou é apenas da lição, da história. Não, o planejamento é tudo. O que é que eu vou cantar no começo? Quem é que vai orar? Qual é a dinâmica que eu vou? Qual é o quebra-gelo? Todos esses detalhes você tem que colocar no planejamento escrito. Fica rapidinho, você faz, tá? Não vá sem essas ferramentas, né? Sem o seu planejamento, sem os seus visuais. Tá, o professor da escola dominical, ele anda com uma bolsa, uma sacola, né? Várias sacolas, né? Inclusive, a performance, que nunca mais nós falamos sobre isso, né? É super importante. Você vê aqui, a gente tá com um aventalzinho, né? Você pode providenciar uma camiseta, uma roupa adequada para você estar bem à vontade e também bonito, bem arrumado e ao mesmo tempo de uma forma que você poderá fazer os movimentos com a sua criança, porque com criança ninguém fica engessado. Não. Com criança você se abaixa, você pula, você faz gestos. Então a sua performance é muito importante para que você possa ter bastante articulação durante a sua aula. Vai ser muito legal o seu aluno ver que você está livre para correr, para brincar com ele, tá bom, professor? Então vamos lá agora verificar como ficou o nosso guardando no coração. O nosso guardando no coração está super bacana, super legal, bem divertido, né? A sua revista sugere que você faça o seu versículo em um vaso, um cartaz em formato de um vaso, tá bom? E aqui nós procuramos uma cor, né, que identificasse melhor os vasos de barro. E aí a sua revista diz que além de você escrever o versículo, você vai também depois fazer alguns recortes para que ele se transforme em um quebra-cabeça. E para que quebra-cabeça? Para você brincar com as suas crianças. Então você pode começar montando peça por peça. Aqui eu já fiz para poder agilizar o nosso tempo, mas você lá poderá, na sala de aula, você poderá começando colocando a primeira peça. Aqui nós trabalhamos com 1, 2, 3, 4 peças. 1, 2, 3, 4 peças. Porque o objetivo não é dificultar, é sim facilitar. Então, para isso, nós não colocamos pecinhas pequenas, porque ia ser muito tempo que a gente ia perder e também ia ficar muito confuso. As crianças são pequenas, elas precisam de algo que seja mais prático, que elas possam enxergar melhor e também montar. Porque justamente o ato delas montarem, que elas vão ficar felizes. Aí nós conseguimos, né? Então, você faz dessa forma, porque vai ficar bem objetivo o seu trabalho. E aí nós fizemos em forma de um vaso, e aí o versículo que nós escolhemos, Jeremias capítulo 18, verso 6, que diz assim: vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Olha que coisa linda, né? Então, isso aí já é uma mensagem muito interessante, muito importante. Vocês estão nas minhas mãos. Quem é esse vocês? Você pode até conversar com as suas crianças. Como nós sempre temos dito aqui, aproveite cada momento para explorar. Não fique apenas só naquilo que está claro, mas possa ir mais adiante. Então você pode perguntar: quem está falando sobre vocês? Quem é? Vocês estão. Quem é esse vocês? E quem está falando para alguém? Então você leve essas interrogações para suas crianças, para que elas possam raciocinar, para que elas possam interagir, para que elas possam se interessar pelo o tema, né? Pelo assunto, pelo o versículo. Aí você, depois que elas estiverem já familiarizadas com o versículo, aí você vai o quê? Desmontar o quebra-cabeça, tá bom?
Você vai tirar, olha como foi fácil. Aqui nós fizemos de papel cartão e atrás temos lixa, tá vendo? Lixa, papel cartão e lixa. E como eu escolhi uma cor escura, é lógico que eu não posso escrever em cima do marrom, porque qualquer cor iria ficar perdida e não seria fácil da criança ler e enxergar. Então eu coloquei em cima de um verde limão, que aí ficou bacana, né? Então aí nós temos aqui, ó, as peças, tá vendo? Grandes, peças grandes e fáceis das crianças montarem depois. Você tira todas e chama 2 ou 3 para uma apoiar a outra e elas vão então montar novamente, colocando aqui, ó, adere facilzinho, porque você colocou lixa suficiente para que ao colocar no flanelógrafo, ela fique em encaixe direitinho, tá bom? Então essa sugestão, espero que você faça, professor, tá bom? Deus abençoe você e agora nós vamos verificar quais as sugestões da nossa história de hoje. A nossa história da Casa do Oleiro está muito legal. E as nossas sugestões, né? As sugestões da tua revista, professor, estão muito bacanas. Então você precisa observar, né, como é que nós nos esforçamos, que nós também aqui, professores, né, que estamos dando as videoaulas, a gente também tem que correr atrás, se esforçar para apresentar para vocês alguma coisa que possa ficar legal. E você aí, muito mais, né? Que vai estar diante das crianças, o Senhor vai te abençoar, você vai correr atrás e vai conseguir fazer até melhor do que isso que aqui está. E aí, voltando para aquela parte principal da apresentação dos visuais, que diz respeito ao cenário, né? E o nosso cenário de hoje, como o tema é Jeremias na Casa do Oleiro, uau, né? E a sua figura que está na sua revista, tá? No link da sua revista, trata justamente, ó, do cenário completo já. Ali nós temos o oleiro, Jeremias, temos o vaso onde ele está preparando. E para complementar a figura, nós aqui preparamos aqui vasinhos para você, né? Nós já compramos, esses vasos são comprados, tá? E eu vou mostrar para você aqui, ó, como é que eu fiz a minha mesinha. Super simples, tá? Eu peguei uma caixinha, ó, isso aqui é uma caixa com tampa e tudo, a caixinha. E aí eu só fiz um suporte por cima, como se fosse a base não, como se fosse a própria mesa. A base é a caixa e a mesa foi feito aqui, como ela é oval, eu tive que fazer um recorte com um papelão para ficar bem durinha. Olha, tá bem durinha, tá? E aqui coloquei um papel neutro para dar a ideia de uma mesa rústica, né? Rústica. E então tá aqui, ó, a nossa mesinha. E aí tinha que ser vasinhos, porque a mesa é pequena. Aí nós compramos esses vasinhos menores para que as crianças possam ver como é interessante, né, o trabalho de um oleiro. E a tua lição diz justamente para você também ensinar para a criança a profissão de um oleiro. Diga que é uma profissão muito bonita, por sinal, que não é qualquer pessoa, né, que se dedica a ser um oleiro. E aí você vai dar aquelas noções básicas, né, do que o oleiro trabalha, com que ele trabalha. E para isso nós pedimos que você pegue massinhas, que as crianças conhecem muito bem, massinha de modelar. Esse é o material usado pelas crianças na escola, em casa. E aí você vai pegar uma massinha, você vai na hora amassar com elas, né, para elas verem melhor. E aí, dizendo aí, você vai ter também que vai colocar alguns sujinhos na massinha. Você vai mostrar aqui o barro, que é o principal material que o oleiro utiliza. Ele vem sujo, né? Ele vem sujinho, cheio de pedacinhos de pau, de coisa, de pedra. Aí você tira assim, ó. Vamos limpar, né, crianças? Para que fique a nossa
massinha bem legal para que se transforme numa argila, né? Que é justamente quando o barro está limpinho, misturado com água. São os detalhes que o oleiro faz com o barro, para depois ele começar a amassar. Primeiro ele limpa, depois ele umedece com água e aí ele vai amassando. Aí você amassa para as crianças verem. Lembrando que a atividade de hoje, a atividade extra, é justamente com massinhas, que você vai providenciar para que elas possam fazer os seus vasinhos ou os seus brinquedinhos, como queiram, tá? Para que elas possam ter a experiência do oleiro, que também fica amassando o barro, a argila, até se tornar e se transformar em belos vasos como estes. E você vai dizer que são vasos de todo jeito, pintado, vasos grandes. Por isso que a sua revista pede para você levar vários vasos, para que a criança possa ver que são vários os tamanhos que um oleiro pode fazer. E aí você não deixa de falar algo muito importante. Foi a surpresa que Jeremias, quando estava observando lá na casa do oleiro, ele trabalhando, aconteceu uma coisa que ele não esperava que acontecesse. Um dos vasos se quebrou. E quando se quebrou, os pedaços se espalharam. E aí, você pode, nesse momento, perguntar das crianças: uau, crianças, e agora? Quebrou um vaso lá na olaria, lá na casa do oleiro. Que olha aqui, nós pedimos até a maquete, né? Para você levar uma maquete de uma casa, para vocês terem uma ideia, que era uma casa mesmo, um local especial onde o oleiro trabalhava os seus vasos. E aí quebrou, e naquele momento, aí você cria aquela expectativa, cria aquele clima de expectativa. E aí, crianças, será que aquele oleiro pegou aquele vaso quebrado, jogou no lixo? O que vocês acham? Deixa as crianças participarem. É o momento onde elas vão, participar e construir a história. Aí você vai dizer que a Bíblia diz que ele juntou novamente aqueles pedaços e ele fez um novo vaso. E aí que está a lição maravilhosa que você vai deixar para as crianças naquela manhã. A lição de que, assim como o oleiro não jogou fora, o vaso quebrado, Deus também não nos abandona. Você vai deixar bem claro que o oleiro, ele representa Deus. Você pode até pedir para as crianças repetirem: quem é o oleiro da nossa vida? Crianças? Deus! Isso, o oleiro da nossa vida é Deus. E quem será que é o vaso? Ou o barro? Quem será que fica na mão do oleiro, assim como disse o nosso versículo? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está na mão do oleiro. Aí elas vão responder, E você vai enfatizar que este vaso, este barro, sou eu, é você, criança. Que Deus, que é o oleiro, quer trabalhar na nossa vida, Ele quer tirar todas aquelas sujeirinhas, aquelas sujeirinhas, Ele tira todinho. Ele tira todas as coisas que não agradam, que são pecado, que não fazem bem para a nossa vida. O Senhor tira, para que nós possamos nos tornar um vaso bem bonito, um vaso precioso nas mãos do Senhor. Gente, que história maravilhosa, hein? A sua criança vai sair dali, nunca mais ela vai esquecer que ela precisa ser trabalhada por Deus, que é o nosso oleiro. E aí depois, para enfatizar ainda mais, você vai dar para elas a figura, onde tem aqui este menininho aqui, não é Jeremias não. Esse menininho aí é uma criança, é cada criança.
E aqui é o oleiro, que representa Deus. E aí Deus está trabalhando nesse vaso, assim como Ele trabalha na nossa vida. Aproveite cada momento da pintura, da atividade, do louvor, para enfatizar tudo aquilo que você tem preparado para aquele domingo. Não desperdice nada. Até na hora da pintura, a criança vai enfatizar, ela vai entender que ela é um vaso nas mãos do Senhor. Tá bom? Nós temos também a hora do testando a memória, que você vai levar aquelas perguntinhas que estão na tua revista, você vai levar na cestinha, vai tirar e vai comunicar para as crianças aquilo que você já ensinou, para ver se elas realmente já, colocaram na memória a palavra de Deus, tá? Não deixe de fazer nada. Tudo que você fizer vai ser muito importante para enfatizar a palavra de Deus. E as massinhas, no final, elas vão fazer seus brinquedinhos, conforme elas desejarem, se quiserem fazer vasinhos. Vai ser um momento delicioso, maravilhoso, de muito aprendizado. Que Deus te abençoe, professor, que a sua aula seja um sucesso, tá bom? E a gente se encontra na próxima videoaula. Fica na paz de Deus. Olá, professores de juniores! Estamos mais uma vez aqui com a nossa videoaula. E nesse trimestre apresentamos a revista de juniores que tem como tema Jeremias, o chamado de Deus. E vamos à lição de número 4, que tem como tema Nas mãos do oleiro. O nosso texto bíblico se encontra em Jeremias capítulo 18 até o capítulo 20. E o nosso objetivo é ensinar às crianças que Deus é como um oleiro, que nos forma com amor e sabedoria. Ele deseja moldar nosso caráter, corrigir nossos erros e nos fazer vasos úteis para o seu propósito. O Vamos Louvar traz a música Jeremias e o Oleiro, do grupo Biblic Kids. O Guardando no Coração, que é o versículo para memorizar, tem o seguinte versículo: Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Jeremias capítulo 18, versículo 6, na parte B. E agora vamos à confecção do nosso versículo. E dessa vez vamos fazer no formato de vaso de barro. Você pode fazer com o material que você tiver disponível. Você pode fazer de emborrachado, papel cartão, até papel madeira, né? Então você vai escrever as partes do versículo em cada uma, olha só, desses vasos, né? São vasos bonitos. E diz assim o nosso versículo: Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Jeremias capítulo 18, versículo 6, na parte B. E agora vamos às orientações importantes para a nossa introdução. Providencie argila, massinha de modelar ou barro. Dê um pouco de argila para cada criança e diga: você é o oleiro agora, modele o que quiser com as suas mãos. Depois de alguns minutos, diga: assim como você moldou a argila, Deus também molda a nossa vida. Mas para isso precisamos deixar que Ele trabalhe em nosso coração. Vamos descobrir como? Muito bem, conforme as orientações importantes da introdução, né, estamos sugerindo que você traga um pouco de argila, né? Onde você vai encontrar argila? Nas casas que vendem produtos para arranjos florais. Geralmente você encontra, né? Então, a argila, ela deve estar um pouco úmida, né? Para que você possa dar aos seus alunos, para que eles possam fazer a modelagem. Eles vão moldar o que eles quiserem. Não temos a pretensão de que eles façam o vaso, né? Mas eles podem moldar o que quiserem. O objetivo aqui é que eles tenham uma experiência com o vaso, como era o ofício daquele oleiro em que Jeremias foi visitar, né? Conforme o Senhor o havia mandado. Então você vai oferecer aos seus alunos um pouco de argila para que eles modelem o que eles quiserem, né? Se você não conseguir, você pode também usar a massinha de modelar.
Agora vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição. O oleiro é a pessoa que fabrica vasos, potes e outros objetos usando o barro. Primeiro, ele retira o barro úmido da terra, limpa as impurezas e o amassa até ficar macio. Em seguida, coloca o barro sobre uma roda que gira. Essa roda tem duas partes, uma em cima, onde o barro é moldado, e a outra embaixo, movimentada com os pés. Enquanto a roda gira, o oleiro usa as mãos para moldar o barro e criar o formato desejado. Quando termina, deixa o vaso secar, depois o coloca no fogo, para que firme e fique resistente. Da mesma forma, Deus também molda a nossa vida. Por isso, precisamos deixar que o Senhor trabalhe em nossos corações. Vamos aos tópicos da lição de número 4. Primeiro, Deus é o oleiro, nós somos o barro. Jeremias, capítulo 18. Segundo tópico, um vaso pode se quebrar. Jeremias, capítulo 19. Terceiro, mesmo rejeitado, Jeremias continuou falando a verdade. Jeremias, capítulo 20. Por último, a aplicação da nossa lição. O tópico 1, Deus é o oleiro, nós somos o barro, do capítulo 18 do livro de Jeremias, tem os seguintes pontos. Primeiro ponto, Deus mandou Jeremias à casa do oleiro, onde viu um vaso defeituoso sendo refeito. Deus disse que o povo é como barro em suas mãos. Segundo ponto, Deus estava no comando de Judá, assim como o oleiro estava no comando do barro. O pecado era como uma pedra que estragava a nação de Judá. Terceiro ponto, um coração teimoso e orgulhoso é como um barro duro, que o oleiro não consegue moldar. Ser moldado por Deus é deixá-lo nos transformar todos os dias. Muito bem, no tópico 1 você pode usar um cenário, de uma casa do oleiro para mostrar para os seus alunos, Você pode fazer a caixa de papelão, você pode usar também a fita gomada, para fazer a união das peças. Você pode fazer de um andar ou de 2 andares. E o importante é que tenha vasos, como nós vemos aqui, alguns vasinhos de barro. E também aqui nós temos o boneco, que é Jeremias, e o boneco, que é o oleiro. Fizemos aqui vamos dizer assim, uma suposição que isso aqui é aquela roda, do oleiro, e aqui nós temos um vaso, para simbolizar que o oleiro estava trabalhando ali no vaso, mas algo aconteceu, que a modelagem não deu certo. E o que foi que aconteceu que esse vaso não deu certo? Uma pedrinha, um pedaço de areia entrou ali no vaso e aí não tem como aquele vaso se sustentar, porque na hora que ele for assar, ele vai rachar. Então, o trabalho estaria perdido. Por isso, o oleiro preferiu desmanchar o barro e fazer novamente, tirando essa pedrinha, todas as impurezas ali daquele vaso. E isso o que simboliza? Simboliza que essa pedrinha que está aqui estragando esse vaso, essa modelagem desse vaso, simboliza o pecado. Então Deus estava mostrando ali o pecado de Judá. Assim como na nossa vida também não pode ter essa pedrinha. Essa pedrinha simboliza o pecado e nós precisamos tirar esse pecado da nossa vida. E o que você vai usar também? Você vai usar aqui a figura 4.1, que é Jeremias ali visitando a casa do oleiro. E nós vemos aqui o oleiro, modelando ali o vaso, e ele está assim meio assim, achando que alguma coisa aconteceu, e realmente aconteceu, que foi a pedrinha que entrou ali na massa, e estragou aquela modelagem. Então ele teve que refazer. Então, essa figura aqui é bem sugestiva para que nós possamos usar. E aqui também nós temos, conforme a nossa lição está sugerindo, nessa figura, o vaso, a figura, nós temos a frase e a figura. E aqui quer dizer o seguinte: como um coração que obedece e confia no Senhor, assim é o vaso perfeito,
é o barro, né, que modela um vaso perfeito. Nós temos aqui a outra frase, seja barro moldável. Nós vemos ali umas mãos moldando um vaso, né? E o que isso significa? Que se nós tivermos um coração teimoso, né? Então esse molde não vai dar certo. Essa modelagem não vai dar certo. Então nós precisamos ter um coração acessível para o Senhor, para que ele possa nos moldar o nosso caráter. Só o Senhor pode fazer isso. E por último nós temos o coração duro, né? Que assim estava o coração de Judá, duro, cheio de pecados, né? Cheio de coisas, todo tipo de coisas ruins e desonra ao Senhor. Então, esse coração que é duro, né? O barro duro, ele não se molda. Então, um coração duro, ele não pode ser mudado. E o tópico 2, um vaso pode se quebrar, tem os seguintes pontos. Deus mandou Jeremias comprar um vaso de barro e levá-lo até os líderes de Judá, levando uma mensagem dura ao povo que estava desobedecendo a Deus. Segundo ponto, Jeremias quebrou o vaso na frente de todos em Judá, mostrando que o castigo viria por causa da desobediência do povo. Terceiro ponto, quando escolhemos viver no pecado e ignorar os avisos de Deus, o castigo vem. Deus é justo e amoroso, mas corrige quem insiste em fazer o mal. Depois que Jeremias foi até a casa do oleiro e o Senhor ministrou o que estava acontecendo com o povo de Judá e fez aquela comparação com o barro, o vaso e o povo de Judá, ele mandou Jeremias ir comprar um vaso. Jeremias compra um vaso, né? E até Jeremias, para que esse vaso? Mas a gente vai já saber. Aqui nós temos a figura 4.2 que já revela o que Jeremias foi fazer com o vaso. Jeremias quebrou na frente de todas as pessoas. Você também pode usar um vaso, né? E você pode quebrar para mostrar que o vaso se quebrou ali na frente de todas as pessoas. Você também pode usar um cartaz que você mesmo pode fazer, como sugere a revista. Rasga os papéis e cola. Para quê? Para mostrar que é um vaso quebrado. O vaso quebrado, ele não tem jeito de consertar. Não existe cola que una os pedaços, né? Os cacos, tudo que ficou em pedaços, não tem como. E é isso que o Senhor quis dizer ali. Não tem jeito. Só tem jeito se entregasse o coração, se arrependesse, o que eles não fizeram. O coração deles, né? E por isso a gente está aqui com as figuras em barro, né? Em vaso de barro, simbolizando o que havia no coração deles, idolatria. E aqui nós temos a figura de um ídolo. Também nós temos aqui o pecado de Judá, também aqui no nosso vaso de barro, né? Simbolizando esse vaso que foi quebrado, por isso estão todos rachados. E aqui nós temos um ouvido, né? Uma orelha tapada, né? Por quê? Porque Judá rejeitou aos profetas. Aquilo que os profetas falavam, Judá rejeitou, não quis ouvir. E por isso o castigo viria. E eles já sabiam, né? Eles já sabiam que alguma coisa ia acontecer. Então, na hora que é quebrado o vaso, ali é decretado o juízo sobre Judá. Terceiro tópico, não se orgulhe em si mesmo. Primeiro ponto, por causa da mensagem de Deus, o sacerdote Passur mandou dar uma surra e prender Jeremias com correntes, para fazê-lo desistir. Segundo ponto, sempre foi ameaçado, mas mesmo com tanta humilhação, Jeremias não desistiu. Ele sentia tristeza e angústia, mas seu coração ardia pela justiça de Deus. Terceiro ponto, Jeremias foi persistente e continuou obediente a Deus. Ele chorava pelo povo, mas sabia que sua missão era anunciar a verdade. Então, nós temos aqui a figura 4.3, que é Jeremias preso, né, com correntes. Então, o sacerdote Passur manda prender Jeremias porque ele estava falando a verdade sobre o quê? Sobre o pecado de Judá, e eles não queriam ouvir. Eles não queriam, porque eles achavam que Jeremias estava mentindo. Só que, como eles não ouviam, os seus ouvidos não estavam ligados em Deus,
Então eles cometeram um grave erro. E assim mandaram prender Jeremias, né? Mas Jeremias foi alguém muito corajoso, né? Foi alguém que resistiu aos ataques, às humilhações daquele povo, né? O povo de Judá, o seu próprio povo. Então Jeremias, ele foi muito maltratado, né? Ele foi muito maltratado. Ele era uma pessoa que vivia praticamente isolado. Então ali, Jeremias, ele levou uma surra e foi colocado na prisão com correntes. Olha só que triste, né? Mas Jeremias, ele tinha um propósito, né? E que propósito é esse? Ele disse, eu não posso me calar. Então aqui nós temos a figura de um lábio, né? Os lábios de Jeremias. Jeremias não podia se calar. Por quê? Porque ele tinha uma missão. Ele tinha a missão de pregar a verdade de Deus, né? Por isso ele foi maltratado. Mas ele não desistiu. Jeremias foi até o fim, profetizando aquilo que Deus mandou. Seu coração ardia pela justiça de Deus, né? Então, ali no coração de Jeremias havia paixão por aquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração, que era levar a verdade, a mensagem do Senhor para o povo de Judá. Mas Jeremias, apesar de tudo, né? Apesar de estar inflamado para falar a verdade, ele vivia chorando pelo seu povo. Por quê? Porque ele sabia que eles seriam castigados e tudo seria destruído, como realmente aconteceu. E agora vamos à aplicação da nossa lição. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Ele quer moldar o nosso coração, nosso jeito de agir e pensar. Mas para isso precisamos obedecer e deixar Ele nos ensinar. Às vezes Ele nos corrige, como o oleiro que refaz o vaso, mas é porque Ele nos ama. Não seja como o vaso quebrado, seja um vaso bonito e útil nas mãos de Deus. Que lição maravilhosa! E assim que encerrar a lição de hoje, né, do dia, nós vamos fazer aqui as atividades com os nossos alunos. Então, professor, não se esqueça, esse é o nosso feedback. Nós vamos verificar se os nossos alunos realmente aprenderam essa lição de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a nossa próxima videoaula.